Vamos começar mais um podcast, gente, hoje com o Diego, CEO, fundador da Loca Ação. Tudo bem? Tudo jóia, Henrique. Prazer. Vamos falar um pouquinho da locação hoje para o Brasil inteiro conhecer. Show. Quero conhecer bem, cara, esse modelo de negócio. Um setor que está crescendo bastante, um setor que tem alta rentabilidade, construção, né? Mas na área da locação, né? Vamos entender um pouco mais. Eu sempre aqui, Diego, meu objetivo é trazer oportunidades, trazer boas histórias para as pessoas que estão buscando franquias, né? Conheçam. Fechou? Fechado. Vamos conhecer tudo? Tudo. Veio de Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. Cara, legal. Águas de Lindóia é onde tem aqueles encontros de carros antigos, é? Exato. Rapaz, nós temos que ir lá, menor. É o maior encontro de autos antigos da América Latina. É mesmo? Exato. Cara, eu já vi vídeo, foto, eu ainda tenho que... Agora tem um motivo maior, né? Eu vou ver o encontro e depois eu vou lá na sede sua lá da franqueadora, fechou? Exato. Bora! Fechou, meu amigo. Ó, primeiro, antes da gente começar a falar um pouquinho aqui, e aí eu quero entender um pouco mais, Diego, o antes, como é que surgiu, para a gente entender um pouco mais dessa sua experiência nesse setor. Vamos falar um pouquinho da Sults. Eu aqui tenho como objetivo fazer com que o franchise seja mais forte no Brasil. E mais forte também, né, ter uma ligação direta com as franqueadoras. Então a gente, como franqueador eu sou também, a gente precisa ter parceiros que vão nos ajudar. E o Sults, para quem me acompanha aqui no YouTube, é um sistema que faz todos os processos, desde CRM, implantação, marketing, chamados. Então é uma ferramenta que facilita demais, mas demais mesmo a gestão da franqueadora junto com as suas unidades. Está usando lá? Ainda não? Já estou contratando. Já está contratando? Contratando. Eu quero que o primeiro franqueado já se sinta totalmente seguro com todas as ferramentas prontas para uso. Legal, cara. Não vai se arrepender, não. Eu uso aqui, falo que tem um antes e depois da ferramenta Sults. Então, quem é franqueadora, ó, minha dica por aqui. Diego, vamos falar um pouquinho como é que surgiu. Primeiro, né? Vamos falar a sua experiência nessa área de construção. Cara, a minha experiência na área de construção, ela começou ali mais ou menos em 2007. Eu era empregado de uma empresa que começou a migrar de um serviço de limpeza para um serviço de reformas. E aí, em 2009, eu vi que tinha um espaço ali na minha região para construções mesmo, né? A gente estava ali vivendo o auge do Minha Casa Minha Vida. Tá. Então, eu migrei, né? Deixei de ser CLT para começar a empreender com construções. Tá. Aí, no ano de 2009, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu entrei no meu curso de técnico em edificações, justamente para me aperfeiçoar no negócio que eu estava vislumbrando, né? E aí, perto da formatura, lá em 2010, a primeira nota fiscal que eu emiti foi para a escola. A primeira construção que eu fiz foi para a escola, onde eu nem tinha terminado de me formar. Uhum. E foi interessante que nessa mesma escola, nessa mesma obra, eu aluguei pela primeira vez equipamento para utilizar na obra. Tá. Então, minha história na construção, ali pré-locação, ela já está bem antiguinha, viu? 2009, 2010. Cara, legal, legal. Então, e me fala uma coisa. Você começou construindo o quê? Fazendo reformas ou casas, apartamentos? Qual que era a sua especialidade? No começo eu fazia de tudo. Tá. Porque eu fazia pequenas construções, pequenas obras, reformas industriais, reformas residenciais, só que eu vi que esse não era muito o meu foco, eu não gostei muito. E aí eu comecei a migrar para construir exatamente construções residenciais de pequeno padrão, baixo padrão, que era Minha Casa Minha Vida. Então, aí sim, eu dei uma estilingada na carreira. 2010 para frente foi forte nesse ramo de construção popular. E lá em Águas de Lindóia ou construía? Em Águas de Lindóia. Para você ter uma ideia, eu moro em Monte Sião. Eu não fui construir em Monte Sião, porque eu sempre trabalhei em Águas de Lindóia e eu vi o mercado ali. Era um mercado com suas complexidades, porque é uma estância hidromineral muito protegida ambientalmente, então é muito difícil construir dentro daquelas normas. Mas eu tinha sempre uma facilidade de seguir normas, uma facilidade de resolução de problemas, então aquilo ali era um mercado ideal para mim. E para resumir essa história aí da minha vida na construção, eu cheguei a construir mais de 100 unidades naquela região. Foi muito interessante. Casas naquela região. Naquela região. Com esse público do Minha Casa Minha Vida. Tá. É uma região que é pequena, né? A gente está muito no interior. Cara, foi um marco histórico. Foi tão histórico que um dia o diretor de obras, numa virada de ano, ele chegou para mim e falou: Diego, a gente fez um levantamento lá na prefeitura, você foi o profissional que mais assinou projetos na prefeitura esse ano.
É mesmo? Imagina, um técnico em edificações assinar mais projetos do que um engenheiro e um arquiteto, que às vezes já são nascidos ali naquela região. Então, eu estava muito focado naquele negócio, naquele momento. E o que você viu, assim, de criar esse destaque teu na região, construindo mais? O que te diferenciava dos engenheiros que não, vamos dizer, construíam como você? A minha habilidade de resolver problemas. O que é o problema dentro de uma construção residencial, principalmente a de baixo padrão, Henrique? Não é o nosso objetivo aqui falar de construção, Sim. mas isso aí vai trazer o histórico para as pessoas conhecerem quem é o Diego que elas estão negociando hoje. Claro. Né? Então, a minha habilidade de resolver problemas, o maior problema do popular era a obtenção do crédito no banco. Então, se você está numa cidade onde o banco que dá crédito tem poucas metas, é pouco cobrado, é liberado pouco crédito. Era esse um dos ambientes que a Adicalio Construtora estava, era o nome da minha empresa. Então, eu conseguia apadrinhar todos os clientes que desejavam realmente passar pelo crivo do banco para ter a aprovação do crédito. E eu resolvia isso para eles de cabo a rabo. Pô, que legal, cara. Na verdade, você ia lá, né, no início da cadeia, que era o crédito, né, para fomentar. Não era, vamos dizer, empresas não querendo construir. Todo mundo queria construir. E as pessoas queriam casa para morar, né? Sim. Mas se não tivesse crédito, não conseguia conectar um com o outro, né? A burocracia derrubava muito cliente. E aí eles chegavam, às vezes até já tinham consultado um player ou outro, e chegavam para mim, olha, Diego, acho que não vai dar, mas eu vim conhecer a sua empresa. Eu falava, você quer? Se você quer, eu vou te ajudar a acontecer. E eu fazia acontecer. Legal. Hoje você atua ainda nessa área de construção? Não, parei. Agora é 100% locação. Show. Aí, construindo essas casas, como é que foi essa evolução até chegar vamos dizer, na idealização desse modelo de negócio? Eu não tinha pensado em migrar para o modelo de locação. Para tanto que no ano em que aconteceu a compra da locadora, eu tinha acabado de dar um grande passo na construtora, que era a obtenção de um selo de qualidade nacional, baseado na ISO 9001. Então, não era o rumo. E aí, a minha entrada na locadora veio por conta da compra da locadora da qual eu era cliente. Você locava tantos equipamentos que você viu viabilidade de comprar? Não. Olha que incrível, né? Eu digo que a minha história com locação, na verdade, o meu olhar para a locação, ele nasceu quando eu era jovem. Eu ia na rua de casa alugar uma fita para o meu videogame lá na locadorinha, mais futuramente o VHS, e eu enxergava aquilo como um negócio já desde criança. Mas na locação, Henrique, foi interessante que eu só estava construindo. Eu era um puro cliente. Né? Em 2009, no começo, eu era cliente. Em 2014, quando chegou a oportunidade de comprar a locadora, eu também era cliente. A dona da empresa, todos os meses, ela me visitava para fazer o recebimento das contas. E aí, num dado mês, ela chegou para mim e falou, Diego, estou vendendo a minha locadora. Eu só falei assim para ela, boa sorte, tudo bem. Vai na fé. Não tinha muito o que falar, né? No segundo mês, ela voltou, nossa, Diego, vendi. Eu falei, nossa, que bom, parabéns. No terceiro mês, aí eu perguntei, você de novo aqui? Você não tinha vendido a empresa? Ela não deu certo. Nesse dia, Henrique, eu tive curiosidade de perguntar por quanto ela estava vendendo a empresa. E aí sim acendeu a chama em mim. Eu acho que nos 15 dias eu comprei essa locadora. Ela falou, a gente de pé. Ela falou, olha, eu estava pedindo tanto, o comprador quis pagar menos, eu não aceitei. Eu falei, você pediu tanto na empresa, porteira fechada? Sim. Aí eu falei, vamos tomar um cafezinho. Em 15 dias eu tinha comprado essa locadora. Mas o que você viu ali? Você viu uma oportunidade pelo valor que estava sendo vendido? Que te brilhou o olho ali? O valuation que ela trouxe ali para a empresa, eu acreditava que estava bem abaixo do que valia. Então, eu acreditava que valia o dobro. Sem muita experiência. Mas baseado na sua experiência. Eu falo assim, ela projetou um valuation baseado nos números dela. Mas porque eu acho que isso é muito importante, até todo mundo que está vendo aqui, eu falo que assim, um negócio depende do dono. Então assim, eu posso ser extremamente otimista e outro pode ser extremamente pessimista, né? Então você estava vendo bons resultados ali na frente. Eu estava vendo. E aí no decorrer da negociação ficou muito mais claro para mim que eu estava fazendo uma boa compra. Então, eu comprei um negócio com número A. E dentro de um ano ele valia 2A. Legal. Então, aquilo que você tinha como premissa no negócio se comprovou. Sim.
Legal. E não foi fácil, né? Eu tive que aprender. Eu me lembro que dos primeiros momentos ali naquela empresa, todo perdido, tentando entender como que funcionava. Pô, em 2010, 2014 era a época, né? A internet não tinha tanta informação como tem hoje, Henrique. Sim. Então, para eu conseguir algumas informações de mercado, eu tinha que ligar para outras locadoras que já eram estabelecidas, nem tão próximas, e tentar conversar com essas pessoas. Não era fácil, era um mercado bem fechado. Mas, pô, esses desafios aí me ajudaram a me aprofundar. Então, eu estava contando que numa das viagens que eu fiz ali de férias, nesse momento, eu levei computador, eu levei notebook, eu levei 2, 3 celulares, cada um com um chip diferente, para estar trabalhando dentro da viagem. Uma loucura. Para você ter ideia de como que estava doida a minha cabeça para entender aquele negócio que eu tinha acabado de comprar. Foi muito doido. A gente fazer tabela de preço para locação é uma coisa absurdamente louca, Henrique. Se a gente tiver um olhar frio, a gente vai pensar o seguinte: tabela de preço de locação não tem fundamento. É muito doido. Mas por quê? Porque a gente precisa precificar, não um preço para aquele produto. A gente precisa precificar ele, geralmente, em 4, 5 períodos diferentes. Então, não é só multiplicar. Olha, eu tenho o período de um dia. Se você ficar 2 dias, é 2. A gente costuma ter, né, na locação, diária, semana, quinzena, 21 e 30 dias. Então, a partida da precificação já são 5 preços para você estudar. Não é 5 modelos de negócio, é 5 preços para um mesmo produto. E assim, eu acredito que muitas pessoas devam achar também assim, comprei isso aqui por 1.000, eu vou, na locação, eu vou pagar esse item daqui 6 meses, 1 ano. E não é assim, né? Tem depreciação, você precisa entender que você precisa recomprar aquele item, tem inadimplência, tem vários itens, né, nessa composição de preço, né? Exato. Aí nasceu... alguns anos depois, né, acho que em 2020, nasceu o Diego Escola do Locador. E aí eu trouxe eu tentei cunhar alguns jargões, e um deles é o ferro velho de luxo. Então, nesse tempo todo estudando, eu descobri uma coisa: algumas locadoras precificam seus equipamentos na forma que elas pensam que estão lucrando. Mas aí, quando entra na conta tudo isso que você acabou de falar e mais um tanto de coisa, aí a gente descobriu que todo ano o balanço daquela empresa ficava menor. E a culpa disso tudo estava no preço. Então, isso aí foi a tacada inicial para eu conseguir me colocar no mercado como um mentor, um professor para muitas locadoras. Legal. E me fala uma coisa aqui, Diego. Esse mercado, assim, para quem é leigo, eu sou leigo, tá? Eu sou daquele que, se fala para construir algo, eu saio correndo, tá, cara? Eu, particularmente, eu não gosto de construção, sabe? Hoje, quando vai se construir algo, qual é vamos dizer, eu vou construir um prédio, eu compro os equipamentos ou eu vou fazer a locação desses equipamentos? Quando é que faz sentido para aquele que está construindo comprar e quando que faz sentido para ele locar? Perfeito. Você vai iniciar um empreendimento, independente de que obra for, de uma pequena reforma, uma grande obra. Vamos entender qual que é o core daquele negócio, qual que é o foco principal daquele negócio. O empreendedor, se ele estiver na figura de investidor, ele vai focar onde o dinheiro dele é no terreno e na obra. Depois no marketing, talvez. Agora, por que ele vai focar o investimento dele em aportar à vista valores altos para comprar equipamento para fundação, equipamento para elevação, equipamento para fazer todo o acabamento daquele prédio e depois ele ter que focar ainda em manter, armazenar, controlar, fazer manutenção, revisão, depois terminada a obra, a venda ou a estocagem daquele monte de máquina e equipamento. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Primeiro pelo capital, né? Ele já investiu um capital alto para fazer a obra. Para que é que ele vai investir se ele pode só ter aquele custo mensal programado? Então, o negócio de locação hoje está crescendo muito no Brasil, justamente porque os construtores mais inteligentes, né, eles entenderam que o capital deles é melhor aproveitado no foco do negócio deles.
Tá, legal. Então, isso, na verdade, como perfil de cliente, é aquele que está construindo de forma independente, mas aquele que tem uma construtora também? Também. A gente, na locação, aí a gente vai falar dos modelos de negócio que eu estou desenvolvendo, tá? Que eu estou oferecendo para o pessoal. Na locação, a gente vai encontrar 2 modelos de negócio. Um modelo de negócio que vai focar muito mais no varejo. Tá. Então, são pequenas locações para pequenas obras. Sim, para o dono da casa, né? Ele quer fazer um pequeno furo hoje para colocar o quadro novo dele, ele vai ligar para a gente vai atender ele muito rápido. Tá. Um segundo modelo já vai ser focado em construtoras médias para grandes. Okay. Aí já é um novo nível de investimento, é uma nova estrutura, né? Mas a gente está atendendo esses 2 públicos hoje. Então consegue atender 2 públicos diferentes, com propósitos diferentes que precisam daquele equipamento. E quais são os equipamentos que existe a locação lá na ponta das unidades? É uma variedade grande. Eu vou te dizer que de partida, assim, a gente consegue citar 50 produtos. Tá. Então, vários tamanhos de rompedores, vários tamanhos... Rompedores? Não, agora tá isso aí, né, eu sou da construção, cara. Rompedores, o que é? Eu vou fazer a escadinha aqui, ó. Tá. Nível mais baixo. Furadeira para parede. Ok. Aí a gente vai furar um concreto, a gente não vai furar mais um tijolo. Aí a gente vai usar um martelete. Ok. Aí vamos subir a escadinha. A gente vai demolir um pedaço de concreto de parede. Aí a gente vai para um rompedor. Tá. Depois, a gente vai fazer uma coisa mais pesada. A gente tem um contrapiso ali, a gente vai para um rompedor maior, e a gente tem um grande piso depois, mais industrial, a gente vai para um rompedor maior ainda. Uhum. Então, é uma escadinha de tamanho, de capacidade de produtos. Só ali já foram 6 produtos. Pô, legal. Então, assim, a solução mix de soluções e equipamentos é grande, né? É grande. E aí vem a história e a experiência da locação. Por quê? Para a pessoa que vai abrir a unidade dela não ficar perdida. Olha, será que eu compro mais do pequeno? Será que eu compro mais do grande? Será que se eu não comprar algum intermediário vai me afetar? Então, a gente entrega o pacote indicado para aquela região e para aquele modelo de negócio que a pessoa está abrindo. Diego, você estava falando com relação ao mix de produtos, né, de equipamentos que tem nas unidades para locação. E eu falo muito disso para quem quer um modelo de negócio, né? Qual é a sua experiência, né? A sua experiência ela é gigante nesse mercado de locação. Então imagina eu, Henrique, querendo montar uma empresa dessa na área de locação de equipamentos. Eu não tinha a mínima ideia, cara. Será que eu vou colocar esse equipamento, não aquele? E aí tem um grande erro, né, cara? Vamos colocar equipamentos onde muitas das vezes não precisava, ou a demanda do mercado é totalmente diferente, e essa experiência você traz para cada nova unidade, né? Exato. E eu explico de onde que veio essa experiência, tá? No decorrer dessa minha carreira como locador, ainda independente, Henrique, eu aprendi que a gente precisa respeitar muito o capital investido. O capital na locadora ele é intensivo, a gente sempre está colocando dinheiro lá. Quando a gente coloca um investimento no equipamento errado, a gente deixou de colocar esse investimento que a gente tinha capacidade no equipamento correto, o equipamento que ia ter giro, o equipamento que ia trazer lucro. Colocou um equipamento errado por falta de conhecimento, você está deixando de respeitar o seu investimento. Então, eu tomo muito cuidado para respeitar o meu e o capital do franqueado. Ele precisa colocar os equipamentos corretos. A vantagem, exatamente, de uma franquia ele não vai precisar aprender na marra, não vai aprender sofrendo. Ele vai receber as informações corretas. Sim. Quando você fala intensivo, para quem está nos acompanhando aqui, eu falo assim, você sempre tem que estar comprando equipamentos. Sim. Isso é uma realidade até para aumentar o faturamento dentro do negócio. Agora, se compra e não tem locação daquele equipamento, virou um problema, né? Vira problema, porque assim como um carro saiu da concessionária e ele perdeu o valor, o equipamento ele tem essa perda muito maior e mais rápida. Okay. Saiu da fábrica, chegou na locadora, você pode até tentar vender, mas você vai sofrer na pele. Legal. Hoje o modelo de negócio, vamos para a gente entender um pouquinho mais dessas modalidades que a gente tem. Você falou que tem modelos diferentes. Isso. Quais são esses modelos? Modelos de lojas maiores, com quantidade maior de equipamentos, lojas maiores, menores? Como é que você trabalha isso internamente? Nossa, vai ser muito bom eu te explicar isso daí. A locação não nasceu para ser uma franquia normal, igual às outras que já existem no mercado. Então, a gente está desbravando o mercado que é o home-based. A pessoa vai começar a locação dentro da garagem dela. Dentro da garagem dela? Agora explica melhor aí que eu quero entender. Então, a pessoa... A gente
conseguiu reconhecer esse mercado por meio das aulas, dos cursos, das mentorias. Esse mercado está latente no Brasil. Pessoas com médio valor para investir. Tá. Então, primeira coisa, não tem conhecimento, não tem muito capital, mas tem a vontade de trabalhar, de empreender nesse negócio. Então, a gente desenvolveu esse modelo de negócio que eu acho que é a porta de entrada para o locador confiar na marca e fazer a sua unidade crescer. Então, ele começa dentro de casa. Tá. A gente dá um desenho para ele, que equipamentos ele compra, como que ele vai armazenar e trabalhar. A partir disso, ele vai poder se desenvolver ali 6 meses, 1 ano, para ir para um outro negócio. Agora, outro modelo de empreendedor, quando eu digo um outro negócio, é para o segundo modelo, que já tem um capital maior para investir. Tá. E aí ele já começa com uma loja e com uma gama maior de equipamentos. Tá. Só voltando aqui para esse modelo home base, só para mim entender e quem está nos acompanhando aqui entender um pouco melhor. Então eu vou ter um modelo de franquia atuando de casa, mas quais equipamentos normalmente ele tem dentro desse modelo e qual que é o espaço? Porque pelo que eu entendo eu preciso ter um espaço para deixar esses equipamentos. Só para a gente entender melhor. Esses equipamentos, para ser bem objetivo, ele vai conseguir entregar de moto. Tá. Ele não vai precisar ter um carro nesse modelo. Tá. Ele vai fazer entrega de moto. Tá, então na verdade a complexidade desse modelo, assim, ela é baixa. Exato. Tá. E espaço que ele precisa? Ele precisa ter uma garagem, ele precisa alocar um local onde vai ficar esses equipamentos? Se ele tiver ali de 30 a 50 metros, ele já inicia o negócio dele. Tá. Uma garagem vai ter, em média, 20, 30 metros Sim. mesmo. Então, ele pode guardar na sala dele, vai apanhar da esposa, né? É. Mas a pessoa tá... e eu falo apanhar da esposa, não é para fazer piada, não. Mas tem mulher que está empreendendo também, viu, Henrique? Sim. Tem mulher que está empreendendo forte no negócio de locação, principalmente nesse modelo. É muito interessante esse modelo. Cara, legal demais. E qual que é o perfil de clientes desses franqueados home base? Eles vão fazer entregas rápidas. Aí eles vão pegar aquele cliente que entrou no site, colocou os dados, ele precisa de uma máquina pequena e rápida. Tá. Esse Então esse é o perfil de alguém que está fazendo uma obra e, cara, no meio da obra eu preciso desse equipamento. Isso. Eu tenho como comprar, inviável. Locação. Isso. Tá. Hoje em dia, a gente mapeou uma questão muito interessante. Se você não entrega rápido, principalmente nesse modelo de negócio, às vezes a pessoa prefere esperar 1 a 2 dias e comprar mesmo na internet. Tá. Só por causa da velocidade. Então, aí que entrou esse modelo da locação. Legal. Para pegar essa lacuna, né? A maioria das locadoras que a gente mapeou hoje, elas não têm tanto foco nesse pequeno. Se um pequeno quer um produto pequeno, ele vai ter que entrar na mesma fila que os outros equipamentos grandes, que vão de caminhão às vezes. Tá. O home está pegando essa lacuna do mercado. Legal. Além desse home base, vamos para outro modelo de negócio? Sim, a gente chama de loja padrão. Então, ali, a partir de 100, 150 metros quadrados, ele consegue também dar início na franquia locação dele. Aí já tem uma área maior, já consegue atender, por exemplo, construtoras, Sim. isso? Sim, ali já precisa ter um investimento em um pequeno carro. Tá. A gente fala que uma Courier, uma Saveiro, uma Estrada é um carro já suficiente para iniciar nesse negócio. Que vai usar esse carro para o quê? Entregar Pra os todas equipamentos? as entregas. Tá, legal. Quando você fala entrega de caminhão, é porque tem equipamentos muito pesados na locação? Não, a locadora vai crescendo Tá. e ela precisa começar a otimizar as rotas dela. Então, ela compra um carro maior, um veículo maior, que comporta carregar mais entregas. Tá, então na verdade é para ter uma economia mesmo na questão logística. E o problema que eu falei da velocidade da entrega se quer um equipamento pequeno, ele vai entrar naquele caminhão junto com os equipamentos grandes. Tá. Não tem aquela agilidade que às vezes o cliente precisa. Sabe por que o cliente precisa? Porque muitas das obras, não é que elas têm imprevistos, é que ela realmente começa e termina sem planejamento. Muita obra é assim. Eu não tenho dúvida. Comigo já aconteceu isso. Rapaz do céu, eu tomei trauma de obra, cara. Essa estrutura nossa aqui era uma coisa, virou 2, depois virou 3. Eu falei, rapaz do céu, cara, todo dia era uma surpresinha nova. Todo dia tem surpresa na obra.
E a locação está aí para ser parceira. Então, a gente, no nosso processo comercial, demonstra para os nossos clientes que eles vão ter um parceiro na obra. Sim. A gente não é só um fornecedor. E aí, o parceiro, ele entra em contato, recebe rápido aquele equipamento que ele precisa, beleza. E também, só para me entender aqui, ó, eu estou lá na obra, aí eu fiz uma alocação do equipamento e eu estou numa certa etapa da obra, eu já não preciso mais desse equipamento, então eu entrego e já pego outro até por uma questão de espaço, né, segurança, né, muitas vezes o risco de ser roubado, então essa parceria ela é muito importante nesse sentido, né? Exatamente. Para que é que você vai ter um equipamento te ocupando espaço? E isso aí, cara, o risco. Se você compra um equipamento e ele é seu, você vai ficar com esse risco o tempo inteiro. Você não tem para quem terceirizar esse problema. Cara, acabei de usar, vem aqui buscar. Acabou. A gente faz a programação e retira. Você está livre desse problema. Tem mais algum outro modelo? Esses dois modelos. O mercado de unidade física, aí você vai montar lojas menores, maiores, muito atrelado ao mercado, né? Isso. Cada cidade tem um perfil diferente. A gente está num Brasilzão que, de cidade para cidade, as coisas mudam. E eu vou te ser bem claro. Eu tenho 4 unidades hoje. E todas fazem divisa uma com a outra. São todas cidades pequenas. Em cada cidade, eu tenho um perfil diferente de cliente. É mesmo incrível. Unidades próximas? Você fala assim, uma cidade está aqui, a outra está do lado da outra. Colada. Imagina isso a nível de Brasil. Imagino. É incrível. É incrível. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não indicar um mix errado, não indicar um modelo errado para cada novo franqueado. A gente toma muito cuidado com isso, porque assim como a gente respeita o nosso capital, tem que respeitar o capital do franqueado. Sem dúvida. E falando de capital, qual que é o investimento? Primeiro do modelo home base, depois a gente fala do modelo, né, ponto físico. Para montar hoje uma operação, quanto que eu preciso de capital? E aí, falando capital total, quanto que eu preciso, né, somando taxa de franquia, estrutura, equipamento, giro? São valores muito acessíveis mesmo, viu, Henrique? Olha só, 159 ele começa no modelo home. 359 ele começa no modelo padrão. Tá. E depois disso tem uma mágica da alocação, né? A gente chama isso de amplificação do investimento. Depois que ele começou com esse capital dele, a gente precisa que ele continue investindo para poder fazer o negócio dele realmente crescer. Né? É um capital intensivo mesmo. Então, a gente, por meio de parcerias muito estratégicas com os nossos fornecedores, a gente consegue crédito para ele, muitas vezes, alavancar esse negócio dele. Você fala porque você... É o que eu comentei anteriormente, né? Eu preciso, para aumentar faturamento, eu preciso ter mais equipamento para atingir mais clientes ou vender mais para aquele mesmo cliente. E aí essas parcerias, elas vêm com bancos ou com fornecedores? Com os fornecedores? Fornecedores. É o melhor crédito que a gente tem hoje no mercado, é o crédito do fornecedor, melhor do que o do banco. Legal, cara. Ele quer vender, precisa... A nossa cadeia de fornecimento para locadoras já aprendeu que locadora, por esse propósito dela, de cada vez estar crescendo mais, atendendo mais clientes, ela precisa de uma força a mais para o crédito. Então, eles já sabem que as locadoras precisam de um prazo maior, de um crédito maior. Legal. Então, modelo home base, 159, modelo ponto físico, 359. Exato. Show. E isso eu estou falando de investimento total. O que o franqueado lá na ponta tem de compromisso mensal junto com a franqueadora? Royalties, fundo de propaganda, como que é cobrado, quais são os valores? São 3 custos que ele vai ter ali após a inauguração. Inaugurou, ele vai ter o primeiro custo, que é o royalty, são 8% sobre o faturamento. O segundo custo é a taxa de propaganda mesmo, que é um fundo da rede inteira. Esse fundo custa 2% também sobre o faturamento. Um outro custo que aí é bem irrisório, ele já é fixo, dependendo da quantidade de funcionários ele vai ter, que são os softwares. Então, cada software vai ter um custo pequeno ali para ele, então não dá nem para eu falar, porque vai ser bem variável. Legal. Então, 8% de royalty, 2% de fundo de propaganda, e aquela taxa de sistema que... todo o negócio vai ter, né? Afinal, ele precisa de um sistema de gestão para fazer o controle da operação dele. Exato. Né? Legal. E vamos colocar assim, eu estou vendo aqui o podcast, junto com o Diego, cara, gostei desse modelo de negócio, mas eu nunca
construí nada na vida, não tenho nenhuma experiência. Eu consigo me tornar um franqueado ou eu preciso ter o pezinho na construção civil? A gente traça o perfil desse franqueado de duas maneiras. A gente coloca para ele as coisas que ele tem obrigatoriamente de saber, de ter experiência, e as coisas que são desejáveis. Então, a experiência em construção é desejável. Se ele entende um pouco mais, a rampa de crescimento dele vai ser mais rápida. Agora, se ele não tem esse conhecimento, a gente vai continuar dando todo o treinamento para ele, assim como daria para quem já tem o conhecimento. Tá, então consegue, se eu não tenho experiência, consegue até por uma questão da franqueadora desenvolver o franqueado, né? Exato. Cara, legal, legal. E vamos lá, quais são os suportes que você vai oferecer? Eu me tornei franqueado, legal, agora eu quero me desenvolver junto à marca, quais são esses suportes? A gente criou a UAU, Universidade de Aceleração. Se fosse o UAI, era locação. Uau! Uau! Show! Uau. É a nossa escola. Então, a gente tem um software que é a nossa escola que vai dar toda a base de conhecimento para ele. Estão lá os vídeos para ele aprender sobre os equipamentos, aprender sobre as rotinas dele, mas de uma forma bem direta. A gente dá um suporte para ele pré-inauguração, então a gente ajuda ele a escolher o ponto, a gente ajuda ele a estudar antes de inaugurar. Fez esse primeiro passo, a gente vai apoiar ele durante toda a operação, sempre com o nosso acompanhamento, principalmente o meu, né? Como especialista, eu tenho que dar esse suporte ali. E depois também desenvolvendo todos os profissionais dele, porque às vezes no começo ele vai ter rotatividade, ele não vai conseguir contratar os profissionais mais corretos, apesar da gente dar para ele um desenho dos profissionais que ele tem que escolher, dos talentos que ele tem que buscar nessas pessoas, a gente está ali para treinar essas pessoas junto com o franqueado. Então, eu me tornei franqueado, assinei o contrato, paguei a taxa de franquia, no processo de implantação, todo acompanhamento. Sim. Desde assim, será que esse ponto é interessante? Qual é o melhor local naquela cidade? Será que é na Zona Norte, na Zona Sul? Será que é no centro? Exato. Qual o tamanho, característica do imóvel? Esse suporte vocês oferecem. Exato. Sim. Tá. Inclusive, a gente já tem o levantamento a nível Brasil das cidades que comportam ter uma locação, 2 locação, 3 locação. A gente já, o franqueado, o candidato a franqueado, né, se você deseja ter uma unidade da locação, você vai falar, olha, eu desejo ter uma unidade na região tal. Então, a gente já consegue muito rápido falar para ele, legal, aí cabe, aí você pode, o modelo A é melhor, o modelo B é melhor. A gente já consegue agilizar muito a vida dele. Esse trabalho já está mapeado? Já está mapeado. Então, por exemplo, eu que estou vendo esse podcast aqui agora, eu sou de Belo Horizonte. Aí eu quero levantar a mão e falar, cara, Belo Horizonte cabe um modelo como esse? Aí você já tem esse estudo para falar, cabe tantas unidades. Isso. Mas ainda não se sabe aonde vai montar. Então é meio que uma análise macro, né? Então, até para o comercial não perder tempo, como o candidato também não perder tempo, se ali não tem potencial. Não é isso? Exato. Legal. Já está bem resolvido isso. Ainda para a gente matar a questão do suporte, Henrique, a gente detectou no mercado que é muito importante a gente apoiar o franqueado nos 3 primeiros meses de vida da empresa dele. Inaugurou, aí vem um tempinho antes da inauguração, que é um pré-lançamento daquela empresa, e mais uns 2, 3 meses após a abertura, a gente acompanha ele na estratégia de marketing. A gente tem muito interesse de que o capital investido dele dê frutos para ele. A franquia não vive se o franqueado não ganhar dinheiro. Então, a gente tem esse compromisso de apoiar ele durante 3 meses nas redes sociais e no planejamento de marketing total. Nós vamos falar de marketing. Eu vou falar daqui a pouquinho de marketing, só para entender um pouquinho esse processo. Ele foi na parte de implantação, implantei, aí agora eu tenho a parte de consultoria, que um dos suportes é o de marketing. Qualquer dúvida que eu tiver, eu levanto a mão, a franqueadora está ali para me auxiliar? Sim. Tá. Então, desde, por exemplo, vou dar cenários aqui, eu estou pensando em comprar um novo equipamento para aumentar o mix lá da minha unidade. Eu levanto a mão, é o momento, não é o momento? Eu estou com uma demanda grande de um determinado cliente, eu consigo levantar essa mão também? Sempre. Tá. Sempre. A gente consegue também entregar essa resposta rápida para esse franqueado, por quê? Dependendo do modelo dele, a gente já vai dar sim ou não. Se ele tiver no home, tem equipamentos que ele só vai comprar depois que ele migrar para a loja física. Então ele não consegue... Boa pergunta aí, boa resposta aí. Ele, dependendo do modelo de negócio, ele não vai ter todo o mix. Exato. Tá, legal.
né? A gente está dando um mix para ele que vai ser rentável dentro daquele modelo. Ok. Se ele quiser mudar o modelo, ele precisa evoluir para o sistema de loja. Ah, não, mas eu tenho uma garagem de 1.000 metros quadrados. Dentro do nosso planejamento, você precisa cumprir com o que a gente estabeleceu. O que a gente estabeleceu? Que a partir de tal linha de equipamento, precisa ter a loja física. E, Diego, com relação às marcas, a rede tem homologado, por exemplo, quais marcas que lá na ponta, né, vão se utilizar? Porque eu acredito que nesse mercado você tenha bons parceiros e equipamentos que aquele barato que sai caro, né? E a gente precisa dele lá para ter que longevidade e gerar receita diante dele, né? Exato, Henrique. E aí também entra mais um item da precificação. Se a gente coloca equipamentos de qualidade muito baixa, a precificação no começo ela é atraente, mas não adianta, você não vai ter vida útil do equipamento e outra coisa, você não vai ter paz durante a locação. Equipamento ruim dá trabalho para o cliente, te faz perder muito cliente equipamento ruim. Sim. E aí você tem muito retrabalho na sua locadora. O seu mecânico não para de arrumar a mesma máquina. Uhum. Um passo a passo normal da locadora é alugar o equipamento, voltar a ser revisado e alugar de novo. Sim. Quando você põe equipamento ruim, qual que é o passo a passo? Aluga, conserta na obra, aí troca o equipamento na obra, aí vai para o conserto, não vai para a revisão, para depois se alugar para outro e começar a dor de cabeça de novo. Sim. Então, tem muita locadora que começa sem a seleção correta dos modelos e a seleção correta dos fornecedores, e aí fica patinando, não sabe por que não cresce. Depois olha a locação, pensa, nossa, a locadora do Diego é inspiradora, mas não quer fazer a mesma coisa. Sim. Então, um equipamento que às vezes é melhor, ele custa um pouco mais caro, mas você tem que conhecer o potencial dele no longo prazo, pra você não ficar patinando. Cara, boa. E assim, ó, essa dica é importante. Eu falo assim, não só para o seu segmento, tá, Diego? Mas eu falo para qualquer segmento. Eu vivo isso nas minhas redes de franquias. Nós falamos assim, ó, você tem que ter essa extratora da marca tal. Aí o que ele faz? Ele vai lá na internet, né? Ele vai lá no Mercado Livre, ele começa a olhar para cá e fala, não, mas esse equipamento tem por metade do valor. Tem. E aí ele não está pensando nessa questão da manutenção, do equipamento que é essencial para ele prestar o serviço. E aí o que acontece? Ele já errou lá no ninho, né, cara? Já começou errado, né? Essa experiência é extremamente importante. E eu falo sempre, tá, gente? Para quem está buscando uma franquia, respeite a experiência da franqueadora. Porque se você não respeitar essa experiência, cá entre nós, era melhor bater cabeça sozinho, né? Não precisava de franquia, né? Melhor. Henrique, você bateu numa tecla aí seríssima. A gente até desenha, né? A gente deixa claro que um perfil para investidor numa franquia da locação, ele precisa ser um perfil que consiga entender as diretrizes e seguir as diretrizes. Não adianta ele ficar fuçando a internet pensando que o franqueado que ficou anos estudando para colocar esse modelo de negócio à disposição do outro, está dando ruim para ele, não fez o estudo completo. Imagina, Henrique, quantos anos de negócio você está, Henrique? Sim. Você não ia dar uma mancada dessa? De colocar um mix de produto para o cara inaugurar lá, como que chama? A franquia dos carros lá? Aquazero. Você vai inaugurar a Aquazero com equipamento que vai... O cara pega um carro para deixar ele limpo com 2 horas. E vai dar só problema. Você não ia mancar. E assim, tem uma coisa que eu falo, a gente para entender quais são as melhores ferramentas, quais são os melhores parceiros, fornecedores, só o tempo irá te dizer. Então, aquele que está buscando uma franquia, ele está o quê? Economizando tempo. Tempo do Diego, que estava lá na ponta, vivendo, para entender. Cara, eu achei que essa era a melhor solução, mas não, cara. Encontrei essa outra e aí eu vi que essa outra era melhor do que essa. Então, é só o tempo. Então, ele está economizando lá na ponta tempo, né? E, Diego, você comentou um pouquinho antes com relação à estratégia de marketing, né? O foco da franqueadora é fazer com que o franqueado lá na ponta ganhe dinheiro. Quanto mais dinheiro ele ganha, melhor para todo mundo. Afinal, né, um sistema de franquias forte, são todos ganhando dinheiro dentro desse sistema. Quais estratégias de marketing que vocês auxiliam os franqueados lá na ponta? A gente tem uma estratégia que conquista os clientes na visita. Então, a gente entende que para uma locadora, principalmente a do varejo, a locadora modelo padrão também é muito importante. A gente precisa conquistar relacionamento. Então, a gente tem uma estratégia de gerar o relacionamento. No YouTube, se você pesquisar, você vai encontrar alguma coisa do Diego lá falando técnica
pau e canela de marketing. Qual que é essa técnica pau e... pega a caneta aí, para anotar. Qual que é essa técnica pau e canela? Eu não vou dar o segredo inteiro aqui, porque a gente hoje está tentando levar diferenciais para o franqueado. Ele vai conhecer tudo, vai receber isso desenhado. Fala um pouquinho dessa técnica, eu quero conhecer, pô. Eu vou entregar. É cara de pau e muita canela. Cara de pau para você bater de obra em obra e muita canela porque você precisa andar. Então, as pessoas fazem visita, às vezes, uma vez na obra e pensam, coitadinho de mim, o cliente não fechou comigo. Cara, não é em uma visita que você faz relacionamento. Você começa o relacionamento na segunda ou na terceira visita. Na primeira vez é uma simples apresentação. Então, a gente faz o cliente confiar de que a gente vai estar presente ali. Então, você tem que ter cara de pau de voltar mais de uma vez ali. Não é porque você fez uma ligação que o cliente já vai te receber, vai fechar contrato contigo. Sim. Então, a gente ensina isso. E me explica uma coisa, nessa estratégia de marketing lá, dele bater na porta mesmo, ele vê obras, toda obra é um potencial cliente dele, certo? E aquela obra tem uma necessidade de locação. Mas aquela obra, quando começa, ela já não tem um parceiro de locação ou não? Ela vai no meio do caminho, muitas das vezes, até descobrindo novos parceiros que existem para necessidades que ela vai vivendo. A gente encontra as duas coisas. Encontra algumas regiões que já têm locadoras, então muitas obras começam com um certo nível de parceria com alguma locadora, né? Mas também tem o outro modelo, e a gente está falando de Brasil. O que a gente quer dizer? O Brasil ele ainda é muito antigo no modelo de construção. Então, quando você chega numa locadora para alugar andaime, você está pensando o quê? Produtividade e segurança. Agora, você olha para uma obra antiga, o pessoal passa o dia inteiro batendo prego para fazer andaime de madeira. Então, isso não é produtivo numa obra. Isso ainda tem no Brasil? Ainda tem no Brasil inteiro. Aí que está a grande oportunidade que a locação tem, entendeu? É a mudança da cultura para chegar mais próximo de um modelo mais industrial nas construções. A gente ainda é muito artesanal. O Brasil é muito artesanal nas construções. Esse é o grande potencial do mercado de locação. Cara, você está falando de andaime, vem o Mendonça compartilhar contigo. Eu na China os andaimes dele é de bambu, já viu? Sim. Já viu? Já viu isso? Cara, eu olhava para aquilo, eu já fui algumas vezes para lá, em Hong Kong, aí olhando assim no hotel, cara, eu olhava para aquilo e falei, rapaz do céu, que loucura, que loucura. O Brasil tem mais uma coisa que dá mais gás para a gente investir nesse modelo, que são as normas de segurança. NR18, NR10, NR12. A gente tem muitas normas de segurança que só levam vantagem para quem quer ter segurança na obra. Até a justiça tem a mão muito pesada para acidentes de obra, porque a pessoa simplesmente ignorou as regras. E a locadora está lá para oferecer tecnologia para que ele esteja trabalhando em segurança. Cara, que legal, legal. Então, assim, pelo menos essas regras aí ajudam de alguma forma, né? Cara? Ajudam, E é importante demais essa segurança. Nesse sentido, elas ajudam muito. Legal. E fala uma coisa aqui, Diego, com relação hoje à realidade de unidades e o que vocês hoje têm como objetivos em unidades dentro do mercado de franquias? A curto, médio e longo prazo. Perfeito. Henrique, de novo, batendo na tecla do respeito ao investimento. A gente tem o objetivo de, até o final desse ano, colocar pelo menos, não digo pelo menos, mais ou menos 15 franqueados já trabalhando. Então, a gente não vai falar, não, nesse ano a gente vai vender 100 unidades da locação. A gente precisa que essas que entrarem agora com a gente no começo, elas sejam muito parceiras e sejam modelos de sucesso. Então, esses primeiros franqueados serão selecionados, porque eles serão grandes parceiros de longo prazo na locação. Eu não vou crescer o olho achando que 300 unidades é o que a gente vai buscar. Não, no primeiro ano, são 15 selecionados. Legal. E quando vocês pensam a médio e longo prazo, quais são os objetivos da marca nesse mercado nosso? Médio e longo prazo, eu vou te falar de 5 anos. A gente conseguindo nos 5 anos ter a meta de 100 franqueados,
produtivos, felizes, com unidades rentáveis, a locação vai ser uma rede muito feliz e muito sólida. Legal. E assim, uma questão que você colocou, eu acho que é muito importante, né? A locação é uma rede que está começando a expansão agora no franchise e muito preocupada com relação à sustentabilidade do negócio. Então, assim, vamos abrir um gancho aqui que eu acho que é importante para quem está buscando franquia. Franquia é um negócio, ok? Então, todo negócio tem o quê? Risco. Então é importante todo mundo ter esse entendimento. Eu falo muito aqui no YouTube, franquia não é bilhete premiado. Muitas das vezes a pessoa está buscando uma franquia, vai ficar de braço cruzado achando que o dinheiro vai cair na conta e esquece. Então, algo que a gente precisa, e o meu papel muito na internet, é dar voz e mostrar modelos de negócio para que a pessoa entenda qual negócio combina com ela, entendendo que são pessoas diferentes, com capacidades financeiras diferentes, mercados diferentes, culturas diferentes. E se a gente não tiver paixão, cá entre nós, no primeiro problema, nós vamos desistir. Porque problema, a gente sabe, né? Todo dia tem um. E aí, essa preocupação tua como franqueador, ela é muito importante. Por quê? Porque é o teu franqueado lá na ponta que vai validar mostrando que o teu negócio é um negócio de sucesso. E aí não adianta colocar qualquer um para dentro da rede, porque senão ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Então, muitas das vezes as pessoas me perguntam, Henrique, eu estando agora numa rede que tem muitas unidades, é melhor ou pior do que entrar numa rede de menor unidades? Depende do propósito de quem está por trás da marca, do franqueador. Se o franqueador está preocupado em crescer o negócio de uma forma sólida, cá entre nós, você entrando em um modelo que é pequeno, você vai ter, claro, muito mais atenção, porque ele é pequeno, do que uma rede que tem 1.000, 2.000, 3.000 unidades, porque é fato, né? Ele tem muitas operações acontecendo. Então, se você não performar bem, você, naquela quantidade de unidades, é mais um. Mas, para quem está começando no setor de franquias, se você não vai bem, tem um peso muito grande. Agora, se você vai muito bem, eu acho que esse é o teu objetivo lá, né? Se você tem franqueados entrando, performando muito bem, eles são a principal propaganda, né, do negócio. Tem um ditado popular, Henrique, que é o seguinte: quem acorda cedo bebe água limpa. Então, o seu sonho de ser um empreendedor de sucesso vai se tornar realidade no nível de sucesso se você escolher direitinho para onde você está indo. Então, você quer sucesso, acorda cedo, bebe água limpa, vai onde você vai ter espaço, onde você vai ter voz para ser ouvido e onde o seu coração diz que vai ser bom para você, né? Se você não quer ser só mais um no mercado, não adianta você entrar lá naquela multidão. É igual você botar a camiseta laranja da locação e sair andando no trânsito lá da China, da Índia, querendo se destacar. Você não vai. Então, você veste o nosso uniforme e vem para a nossa equipe, né? Hoje, a nossa equipe tem ali 20 pessoas, somos 4 unidades, você vai ser o 5º, você vai ser o 6º. Então, é uma equipe junto, é uma equipe próxima, uma família ainda, né? Sim. Legal demais. E hoje o objetivo é nível Brasil ou tem alguma região que fala, ó, a estratégia nossa principal agora está nessa região, depois a gente vai para aquela outra? A locação hoje tem um reconhecimento em nível nacional já. De norte a sul. Ok. As pessoas, principalmente os players já de locação, por conta da escola do locador, já conhecem a locação. Mas o nosso foco em investimento agora para buscar é aqui na região sudeste, principalmente São Paulo e Minas. Entretanto, a gente já tem gente conversando de Goiás, tem gente conversando da Bahia. Está só esperando o lançamento. Está só esperando o lançamento para a gente aprofundar a conversa. E a gente não vai deixar passar. Sim. Não vai deixar passar. Se a pessoa tiver o perfil ali de caminhar junto com a gente, dentro dos mesmos objetivos, ele vai fazer parte da rede. Cara, legal demais. Tem algum ponto que eu não falei aqui que você entenda que é interessante para quem está conhecendo melhor aí sobre o modelo de franquia? Cara, talvez a gente tenha falado, mas eu vou repetir. Ok. Fazer parte da locação vai te garantir que você esteja inspirado. Você vai ser inspirado pela rede e pelo Diego. Você vai ser inspirado a buscar sucesso, vai ser inspirado a buscar motivação, vai ser inspirado a buscar a eficiência que uma locadora precisa. Então, o nosso suporte quer ver, assim como eu quero ver todas as minhas 4 unidades performando bem no dia a dia, eu quero ver a do franqueado também.
Cara, legal, legal demais. A gente tá chegando aqui nos finais, Diego. Primeiro, obrigado demais, tá? E aí, gostaram desse podcast? Ó, já deixa um comentário aqui, já inscreve no canal, tá? Porque eu sempre aqui, ó, convido pessoas que vão trazer boas histórias, bons negócios para você ir lá na ponta e entender, né? Qual negócio combina contigo, que você lá na ponta vai ter paixão. Dá uma mensagem final aqui, ó, para quem tá naquela de será que eu vou empreender agora? Será que não? Será que é o momento? Aquela mensagem, né, de um empreendedor para um possível empreendedor, né, nesse nosso Brasilzão aí. Uma mensagem geral, vamos lá. Você está olhando negócios de franquias? Está. Então, olha direitinho se você encontrou um negócio diferente de tudo que você já viu, que te promete coisas diferentes de tudo que já foi prometido, que não te enfia números pela goela, porque é mais um propósito que a locação tem, não fazer promessas mentirosas. Então, o que a gente te prometer, a gente vai te ajudar a alcançar. Bem-vindo à locação. Show de bola! Isso aí, gente, ó, valeu demais. Lembra de se inscrever aqui no canal e, claro, né, continuar a jornada, né, aqui no YouTube, porque tem vários vídeos, né, Mendonça, que são legais demais e você também precisa assistir. Então, vai lá.